E mais do que isso, conforme eu ia falando para as pessoas que agora eu queria o ITA, eu queria passar no ITA, você via, ele não saía de final de semana, ficava estudando o tempo inteiro. No que ele sai, eu já fico com saudades dele. Assim, ele sabia onde ele queria chegar e o que ele queria fazer. Nesse vídeo eu vou te contar todos os detalhes da minha aprovação no ITA, que é considerado uma das universidades mais difíceis do Brasil e do mundo. Meu nome é Guilherme Diaconil, que eu sou engenheiro aeronáutico formado pelo ITA, e nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes da minha trajetória, desde o momento em que eu concebi a ideia de prestar o ITA até o momento da minha aprovação. E se você entrou nesse vídeo achando que eu sou um gênio, já vou te adiantar que não. Mas vamos deixar os detalhes para o meio do vídeo e agora vamos voltar um pouquinho na minha história lá do começo. Eu vim de uma família classe média baixa, por assim dizer. Eu sempre morei com meus avós, meus pais são separados, e eu tive a oportunidade de estudar em um colégio particular, porque a irmã da minha avó é freira e era um colégio de freiras. Mas isso nunca foi um problema para mim, porque eu sempre gostei de estudar, então eu sempre estava entre os alunos de destaque da escola, com boas notas, bons feedbacks dos professores e um ótimo relacionamento com a escola como um todo. E é claro que eu tinha uma facilidade a mais com exatas, mas vocês vão ver que isso não é determinante na minha aprovação. E desde criança eu sempre dizia que queria ser engenheiro pelo fato do meu pai ser engenheiro. Porém, quando me perguntavam a categoria, eu não sabia se era engenheiro eletrônico, da computação, aeronáutico, aeroespacial. Eu simplesmente dizia que queria engenharia pelo fato do meu pai ser engenheiro. Na minha infância eu sempre fui apaixonado por tudo que voava, desde pipa, balão, dirigível, helicóptero, tudo que vocês imaginam, até passarinho. E isso, juntando com a minha facilidade de exatas, resultou em engenharia aeronáutica. E a partir de então, quando eu me percebi nesse lugar de gostar de exatas e gostar de coisas que voam, eu comecei a falar para todo mundo que eu queria fazer engenharia aeronáutica. E podemos dizer que foi um casamento perfeito, porque eu gostava de matemática, gostava de coisas que voavam, e quando eu falava para as pessoas que queria fazer engenharia aeronáutica, os olhos brilhavam. E só para contextualizar vocês, nessa época eu devia ter uns 13 anos, 14, estava ali no ensino fundamental 2, 8º ano. E nessa idade, faculdade para mim era um negócio muito distante, eu nem pensava, ainda não tinha chegado nem no tão falado ensino médio. Pô, faculdade, nem pensava nisso daí. Mas foi numa festa de família de uma namoradinha que eu tinha na época do colégio, que um tio dela chegou pra mim e perguntou: "E aí, rapaz, o que você quer ser quando crescer? O que você quer fazer da vida?" Eu falei: "Engenharia aeronáutica." Ele, com muito orgulho, me respondeu: "Pô, você quer fazer engenharia aeronáutica no ITA?" E ali naquela hora eu buguei, porque eu não sabia o que era ITA, nunca nem tinha ouvido falar. Ele falou: "Ah, o Instituto Tecnológico de Aeronáutica." Depois dá uma pesquisada, porque é uma das referências em engenharia aeronáutica. Se você quer, você tem que conhecer. E isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, porque eu pensei: pô, se eu quero fazer engenharia aeronáutica, mas eu não faço a menor ideia de qual universidade tem esse curso. E aí chega um cara que me fala que se eu quero fazer engenharia aeronáutica, eu preciso conhecer o ITA. Pô, na hora aquilo já me despertou uma curiosidade e eu fui pesquisar o que era esse tal de ITA. E eu fui pesquisando, fui entendendo, e quanto mais eu entendia, mais eu pesquisava, mais eu me apaixonava pelo curso e pela universidade, mais do que pelo curso. E eu comecei a ver que tinha engenheiro do ITA em todos os cantos, até na NASA, astronauta, em grandes empresas de aviação principalmente, que era o que eu gostava. E mais do que isso, conforme eu ia falando para as pessoas que agora eu queria o ITA, eu queria passar no ITA, os olhos brilhavam, as pessoas olhavam com orgulho daquilo, e eu não entendia muito bem no começo, mas depois eu fui entendendo o nome que o ITA tem, o peso que isso tem, e quanto mais eu entendia, mais eu me apaixonava, principalmente pela universidade, não só pelo curso em si. E é óbvio que tem várias outras boas universidades que também têm o curso de engenharia aeronáutica, mas eu não estava apaixonado pelo curso, eu estava apaixonado pelo ITA, pela DC, a disciplina consciente, por várias coisas que me fizeram entender que era ali que eu queria estar. Mas apesar disso tudo, eu ainda estava no 9º ano do fundamental, tinha ali os meus 14, 15 anos, faculdade era um negócio muito distante, então eu não me preocupava em estudar, eu sabia já que era um vestibular difícil, sabia ali que eu ia ter que estudar, mas eu não tinha noção da profundidade disso. Então eu pensava, bom, quando eu chegar no ensino médio, eu começo a me preocupar com isso. Foi aí que chegou o tão sonhado ensino médio, mas eu analisava as minhas notas, via que eu era um excelente aluno, considerado um dos melhores da escola, tirava só notão em exatas, sabia que no ITA eu ia precisar só das exatas e de linguagens, né, português
português, inglês. Então eu pensava, bom, eu sou um excelente aluno. Se eu me dedicar aqui no ensino médio, quando eu chegar no terceirão, eu vou ser um excelente aluno e quem sabe eu passe direto do ensino médio pro ITA, faço vestibular e passe. Então eu vou começar a me preocupar em estudar focado mesmo pro ITA a partir do segundo ano. E aí eu já vou estar em vantagem, porque como eu sou um bom aluno, a partir do terceiro ano já seria suficiente. Mas eu ainda vou me antecipar e vou começar a partir do segundo ano do ensino médio. E aí então vou ter uma vasta vantagem, vou passar direto aqui do terceirão, direto do colégio. Foi o que eu pensei. Mas essa minha arrogância, talvez, vamos chamar assim, não durou muito tempo. No segundo ano do ensino médio, eu decidi prestar a prova como treineiro no final do ano. E aí, obviamente, foi um desastre. Eu mal e mal consegui acertar algumas questões ali da primeira fase e passei muito longe de passar para uma segunda fase. Mas aquilo, apesar de ter sido frustrante, me colocou no meu lugar e me fez enxergar que talvez eu precisasse estudar mais, me dedicar mais. E aquilo me deu mais gás para continuar, não me desmotivou. Claro que a gente sempre fica chateado de não conseguir alcançar um determinado objetivo, mas aquilo me deu gás e, mais do que tudo, colocou meus pés no chão. Me tirou daquele pedestal de, eu sou o melhor aluno da escola aqui do meu bairro e eu vou conseguir passar de primeiro. Eu já sabia que eu ia precisar me dedicar muito e que talvez de primeira eu não conseguisse quando eu me formasse no terceirão. E no terceiro ano foi a mesma coisa, eu já tinha falado para Deus e o mundo que eu queria o ITA, que eu queria fazer engenharia aeronáutica no ITA, mas eu ainda sabia que eu estava muito distante de ser aprovado. Apesar de ter o ano inteiro pela frente para estudar, eu mal conseguia resolver algumas questões ali do ITA, olhando resolução. Eu lembro de chegar para alguns professores meus lá do colégio e eles não saberem sequer o assunto que estava sendo abordado na questão. Eu lembro uma vez que eu levei uma questão de física para o professor e falei, professor, me ajuda aqui, eu preciso da resolução, não estou achando na internet. E ele não sabia resolver. Mas apesar de tudo isso, o meu sonho era tão grande de estar no ITA que nada me desmotivava. Eu simplesmente seguia estudando, mesmo com dificuldade, mesmo entendendo praticamente nada das questões, acertando uma ou outra ali, questões que eu já tinha visto a resolução. Então era muito complicado, mas isso me motivava. E quando a gente fala de um vestibular de alto nível, não existe mamata. Chegou no final do terceiro ano, eu prestei a prova do ITA pela segunda vez, agora para valer, não era mais como treineiro. E foi um desastre também. Mas o que eu fiquei feliz foi que eu fui um pouquinho melhor do que no ano anterior. Consegui acertar algumas questões a mais. E isso, de novo, eu estava muito longe de passar no ITA, mas ao mesmo tempo me motivou demais. Saber que com o esforço que eu tinha feito, eu consegui ir melhor que no ano anterior. Mas por outro lado, eu fiquei muito chateado porque era só o início de uma longa jornada que vinha pela frente. Eu vou fazer várias perguntas aí. Quando você pensa no Guilherme, antes de começar essa jornada do ITA, o que vem primeiro à sua mente? No que ele sai, eu já fico com saudades dele. E não vejo a hora que ele volta. Muito esforço, determinação, força de vontade, batalha, empenho. E o primeiro passo era buscar um cursinho que pudesse me ajudar a me preparar de verdade para o ITA. E como era meu sonho, eu queria o melhor de todos. Eu não queria gastar tempo sabendo que eu não ia estar sendo bem preparado, que eu não ia ter os melhores professores, os melhores materiais. Então eu fui atrás, pesquisei muito e encontrei o poliedro. Que momento você percebeu que ele realmente estava decidido a passar no ITA? No segundo ano, indo para a terceira tentativa. Como ele estudava muito. Isso aqui não é uma publi, mas inclusive Poliedro, se quiser me patrocinar, tamo aí. Mas eu tô de fato relatando a minha história e o Poliedro foi o que me deu mais confiança pelo número de aprovações, pelo histórico, pelos feedbacks. Então eu escolhi que eu queria fazer Poliedro. Mas o primeiro grande empecilho era a mensalidade, que era bem caro. Apesar da turma ITA ser a turma mais barata que o Poliedro oferece, ainda assim era uma facada bem distante da realidade dos meus pais e dos meus avós, que são aposentados. E meu pai não me apoiava muito na decisão. Eu lembro que ainda no nono ano do fundamental eu cheguei para ele e falei, pai, eu quero fazer ITA. Eu decidi e, enfim, é isso. E aí ele falou, desiste, porque eu não vou pagar cursinho para você, você vai fazer Mackenzie, você vai pagar sua própria faculdade, porque eu não vou dar um centavo para você fazer cursinho. Mas nem tudo estava perdido, porque o Poliedro oferece ainda hoje provas de bolsa. Então se você quer fazer uma medicina, turma ITA ou qualquer outra turma lá que eles oferecem, você tem o direito a fazer uma prova de bolsa e é uma prova que ela vai te dar um desconto de acordo com o número de acertos que você fizer. Se você gabaritar a prova,
você vai ter 100% de desconto em tudo, inclusive nos materiais, na mensalidade e às vezes até no alojamento. Eles oferecem alojamento para você poder morar próximo do cursinho e não perder tempo e conseguir se dedicar mais aos estudos. O que mais te emocionava em ver o esforço dele todos os dias? Não, assim, o Guilherme sempre foi muito determinado, então você via, ele não saía de final de semana, ficava estudando o tempo inteiro, chamava pra passear, você vê que, porra, não dá, tô ocupado, começou a atrelar atividade física com estudo, aí acho que deu um up bem maior para ele, então ele estava determinado, ele sabia o que queria, aonde ia chegar. E aí, mais uma vez, a minha arrogância falou mais alto. Eu pensei, cara, eu sou o melhor aluno do colégio. Não é possível que eu vou fazer uma prova de bolsa e vou tirar menos do que 80%, 70%. Aí já vai dar para pagar ou vai ficar bem mais tranquilo de pagar. E aí eu fui lá, me inscrevi, me preparei, fiz a prova, que era uma prova de exatas. E quando saiu o resultado, eu tinha tirado 14% de desconto. Mas é aí que entram as bênçãos nas nossas vidas. Eu tinha um tio que nessa mesma época tinha acabado de ser promovido no emprego e passou a ganhar um pouco melhor. E esse tio, ele sempre foi como um pai para mim durante a infância, ele que me levava a passear, que me dava presentes no Natal, enquanto meu pai, ele era um pouco ausente pelo fato de ele trabalhar no exterior, então ele precisava viajar muito, e esse meu tio acabou fazendo esse papel. E quando eu cheguei para ele e falei, né, desse sonho de passar no ITA, mas que eu só tinha conseguido 14% de desconto, que seria bem difícil de pagar, ele disse que não importava, que ele ia dar um jeito e ia me ajudar a pagar. Dessa vez eu vou. Então vai embora, velho. Seu sonho vai embora. E ele não só pagou o cursinho pra mim, mas também ele ia todos os dias me buscar no metrô às 11 horas da noite quando eu chegava, e ele nunca reclamou de absolutamente nada e também nunca me cobrou nada. Ah, sempre, né? Porque ele sempre foi muito estudioso. E isso obviamente me deu um gás ainda maior para estudar. Eu falei, cara, eu tô tendo uma oportunidade que pouquíssimas pessoas têm, ainda mais pessoas nessa condição que eu tava, que não tinha um centavo para pagar um cursinho. Então agora que eu tô tendo essa oportunidade, eu vou fazer ela valer a pena. E é por isso que eu estudava com tanto afim, como eu vou falar pra vocês já já. E como eu sei que aqui provavelmente vai ter muita gente que me acompanha das outras redes há mais tempo e provavelmente tá tentando ligar os pontos, eu queria que vocês começassem a prestar atenção a partir de agora, quando eu falo pra vocês sobre propósito e o porquê que pra mim não era difícil estudar. Então daqui pra frente as coisas vão começar a fazer sentido. Chegando no cursinho, eu tava determinado. Eu ia entregar a minha vida naquilo, ia honrar cada centavo que meu tio estava gastando comigo, ia dar orgulho para mim mesmo, mas também para minha família. Porém, mais uma vez a minha arrogância falou mais alto. Eu achava que pelo fato de eu ser um excelente aluno no colégio, tirar ótimas notas nas provas de exatas principalmente, eu ia me sair muito bem nos simulados do cursinho. Então eu prestei muita atenção nas aulas desde o início, fiz todos os exercícios e eis que chegou o primeiro simulado. Os simulados, obviamente, eram feitos para você simular, testar o quão bem você poderia ir numa prova do ITA para valer. Então eram questões do mesmo nível, ou às vezes até num nível superior, para você treinar, se adaptar e testar os seus conhecimentos ali. Não só conhecimentos, mas também técnica de prova, velocidade de resolução, a dissertação das questões dissertativas. Então o simulado ele era completo, literalmente igual à prova do ITA, porém com outras questões ali que eram elaboradas pelos professores. E para simular isso, cada semana nós fazíamos um simulado diferente. Então na primeira semana a gente fazia física, depois química, depois matemática. Na quarta semana a gente fazia português e inglês, e aí depois repetia tudo de novo. Então todas as semanas eu tinha um simulado de uma matéria diferente. E quando saiu o resultado da minha primeira prova de física, que foi a primeira prova que eu fiz, eu tirei 0,6. E aí eu pensei, bom, pode ter sido só um deslize, eu não entendi muito bem as questões e tudo mais, não estava legal no dia da prova, mas não. Veio a de matemática, eu tirei 0,9. Aí veio a de química, que era a minha melhor matéria no colégio, eu tirei 1,2. Isso me fez, mais uma vez, cair do pedestal, derrubar minha arrogância e colocar os pés no chão para entender, bom, talvez eu esteja muito abaixo daquilo que é necessário para passar no ITA. Porque os professores, os coordenadores do cursinho falavam que a média para você garantir que você vai passar é 7,5. A prova do ITA é basicamente uma prova em que você briga com você mesmo. A disputa é você com você mesmo. Esquece a concorrência, esquece todo mundo. Se você tirar 7,5, você tá dentro. Eu tinha tirado 0,6. Não é 6, não. É 0,6. Isso me deixou muito distante da onde eu deveria chegar. E mais uma vez, fiquei desmotivado, claro. Porém, continuei fazendo o que precisava ser feito. Sempre que a gente completava um ciclo de simulados, né? Cada 4 semanas, saía uma lista, um ranking
das notas dos alunos. E nesse primeiro ciclo de simulados, eu fiquei no ranking para lá de 400, o que indicava que tinha pelo menos 400 alunos melhores do que eu só no poliedro. Só que mais uma vez isso me serviu de motivação, de inspiração. Eu olhava para esses caras e falava, meu, eu quero estar lá no top 10 um dia, no top 20 desse ranking dos simulados. Eu quero ser tão bom quanto esses caras e, acima de tudo, eu quero conseguir minha aprovação. Nesse momento, eu estava numa fase que quanto mais eu estudava, mais vontade eu tinha de estudar. Mais eu me percebia melhorando, entendendo as questões, ainda muito devagar, mas isso me fazia acordar cedo todos os dias. A minha rotina basicamente era acordar 6, 6 e meia da manhã, tomava um banho, um café da manhã e seguia para o metrô. No metrô, eu tinha ali cerca de 40 minutos até chegar na estação Vila Mariana, que era onde ficava o cursinho. Assim, ele sabia onde ele queria chegar e o que ele queria fazer. Então, ele foi atrás de uma determinada forma, que era fazer um cursinho aqui perto. Aí ele viu que, faltava alguma coisa. Como que a constância, o desejo de chegar em algum lugar. Nesse trajeto, eu não queria perder esses 40 minutos ali parado, ouvindo música. Então eu sempre fazia alguma coisa. Ou eu ficava lendo meus caderninhos de bizu, ou eu ficava lendo os peruanos, que são aqueles livros vermelhos. Aqui eu ficava nesse cantinho, geralmente, do metrô, lendo aqui os peruanos, né, que vocês sempre perguntam, que são os livros de física. E foi aqui que eu ficava lendo teoria. Obviamente não dava para ficar fazendo exercício aqui. Então eu gostava de ler teoria, e aí quando eu chegava no cursinho, aí sim eu fazia os exercícios propostos, né? Eu gostava muito de ler os exercícios resolvidos, né? Que eu já mostrei para vocês várias vezes. E é o que mais me ajudava, mais me ensinava, e eu aproveitava o tempo que eu ficava aqui no metrô para estudar um pouquinho e otimizar o tempo. Às vezes eu ia lendo as apostilas também do cursinho, não importava, alguma coisa eu fazia para ocupar aquele tempo e aproveitar ao máximo o meu dia. Eu chegava no cursinho ali por volta das 8 horas da manhã, 7h30, 8 horas, e começava a estudar. E eu me programava, tinha todo um cronograma que eu fazia para me organizar e poder otimizar esse intervalo de tempo que eu tinha entre a hora que eu chegava no cursinho e a hora que começava as aulas, que era por volta da 1 da tarde. E muita gente me pergunta qual que é a diferença ou qual que é a importância de ter um cursinho presencial ou de você estudar presencialmente, se tem muita diferença para o online. E a diferença é essa, é que quando eu chegava ali de manhã, tinham outros colegas que chegavam junto e a gente podia interagir. Então muitas vezes uma questão que eu fiquei com dúvida no dia anterior, o meu colega conseguiu responder e vice-versa, e a gente trocava resoluções, interagia, discutia, podia tirar dúvida no plantão de dúvidas, tirar dúvida com o professor depois da aula, por exemplo. Então esse ambiente interativo ajuda demais e me fez crescer muito. Uma coisa que precisa ficar claro aqui é que ninguém passa sozinho no ITA. E aos poucos eu fui aprendendo a estudar, eu não comecei já sabendo, já estudando, com um tempo otimizado. Todo um planejamento de chegar aonde ele queria. Então eu fui aprendendo aos poucos o que funcionava melhor para mim, como que eu aprendia mais, como que eu memorizava mais, como que eu conseguia me concentrar melhor nas aulas, nos estudos, e o que eu podia fazer na minha rotina para otimizar o meu tempo e ganhar mais qualidade de estudo, mais horas de estudo e mais performance nas provas, nos simulados, nos exercícios, na hora de estudar. E uma coisa simples que eu percebi que eu poderia fazer e que ia otimizar muito meu tempo era levar marmita para o cursinho, porque pelo fato de eu ser vegano, eu ia encontrar uma certa dificuldade de encontrar bons alimentos ali perto na região. E fora isso, eu ia ter que gastar tempo indo até um restaurante, por exemplo, e também dinheiro, que eu não tinha nem para pagar o cursinho, imagina ficar gastando todo dia com alimentação. Então eu levava a marmita congelada de casa e aí encarava uma longa fila ali para poder esquentar a marmita no micro-ondas. Mas o detalhe é que eu chegava no cursinho às 8 da manhã e ia embora às 10h30 da noite. Então eu não levava somente o almoço, mas também o lanche da tarde, o meu jantar, e a ceia eu deixava para fazer em casa a hora que eu chegava, às 11, 11h30 mesmo. E no começo foi um pouco difícil ou talvez estranho me adaptar a tudo isso, a questão da alimentação, a rotina de estudos, aulas. Eu tinha aula da 1 da tarde até às 10 da noite, e fora isso a locomoção de metrô. Então eu tinha que lidar com o meu sono, com o meu cansaço, com a minha concentração durante as aulas, com a minha alimentação, tudo isso, e ainda precisava de uma técnica, de um método de estudos que me fizesse otimizar tudo isso, porque eu não podia desperdiçar tempo. Eu estava ali para honrar o dinheiro que meu tio estava gastando comigo, e mais do que isso, honrar o compromisso público que eu tinha feito com todo mundo que me conhecia. Eu falei que eu ia passar no ITA, então eu ia honrar com a minha palavra. E no começo foi um pouco difícil ou talvez estranho me adaptar a tudo isso, a questão da alimentação, a rotina de estudos, aulas. Eu tinha aula da 1 da tarde até às 10 da noite. E eu confesso que até hoje eu continuo aprimorando as minhas técnicas de estudo. Mas já dando um spoiler para você,
ao longo desses 3 anos que eu fiquei no cursinho, eu consegui desenvolver muita coisa. E eu compilei tudo isso num guia de estudos completo, junto com o cronograma de estudos que eu utilizava, só que eu fiz ele de forma editável, para você poder adaptar a sua rotina, que provavelmente, e muito provavelmente, não é igual a minha. E além disso, tem um checklist de matérias que eu desenvolvi também para você poder saber quais matérias você precisa estudar de cada matéria, né, de matemática, física e química. E tudo isso eu vou deixar disponível para vocês no primeiro link aqui da descrição, é só acessar o meu site. E aqui eu já poderia terminar o vídeo, porque essa rotina se repetiu por mais 3 anos seguidos, todos os dias, de domingo a domingo. Na verdade, de sábado, as aulas começavam ali às 7 da manhã e iam até a 1 da tarde. Eu não tinha aula à tarde e usava esse período para estudar. E de domingo eu não tinha aula, porém eu tinha um simulado, como eu disse para vocês, das 8 da manhã até o meio-dia, que era exatamente o tempo da prova do ITA, né? Não faz sentido você ter mais tempo ou menos tempo do que aquele que você vai ter na prova. Então a prova do ITA era feita em 4 horas, nós tínhamos 4 horas para fazer o simulado no domingo. E muita gente que me acompanha pergunta: Guilherme, beleza, e onde você arrumava tempo para treinar? E galera, eu treinava de sábado e domingo. Aos sábados, eu só tinha aula até a 1 da tarde, eu continuava estudando no cursinho até ali mais ou menos umas 4 horas da tarde, a academia fechava às 6, então eu tinha ali umas 2 horinhas para chegar até a academia e depois para treinar. E eu digo chegar por quê? Porque a academia ficava a uma estação de metrô de distância. Porém, eu não tinha dinheiro para comprar mais uma passagem, eu só tinha o dinheiro para passagem de volta para casa. Então eu ia a pé até essa academia para poder treinar e aí depois de lá eu pegava aí o metrô de volta para casa. E no domingo a mesma coisa, eu saía do simulado e aí ia direto para a academia para depois poder chegar em casa ali por volta das 2h30, 3 da tarde e aí sim almoçar e continuar o dia. E você deve estar se perguntando: pô Guilherme, você não tinha descanso, não tinha um momento de lazer? E como que funcionava, galera? De sábado e domingo eu tinha alguns momentos de descanso. Obviamente todo mundo precisa descansar, não adianta você ficar estudando loucamente todo esse tempo se você não tiver com o seu cérebro funcionando bem ativamente. Então de sábado eu estudava ali até mais ou menos às 6 da tarde, que era quando eu chegava em casa, saía da academia. Chegando em casa eu ainda estudava mais 1 horinha, 2 horinhas até mais ou menos 7, 8 da noite. E depois das 8 ali até umas 9h30, 10, eu me permitia ter um momento de lazer. Eu gostava muito de ver vídeos no YouTube, enfim, de assistir alguma coisa. E no domingo, a mesma coisa. Porém, no domingo, quando eu chegava em casa da academia ali por volta das 2, 3 da tarde, eu almoçava. Depois eu fazia uma redação. Esforço, muito sacrifício. É estudar estudando. Não é fazer de conta que está estudando, é você acreditar. Tem dúvida, corre atrás, procura, pergunta para o amigo, pergunta para o professor, olha na internet. Então, assim, é saber que tem que estar focado. E assim que eu terminava essa redação, que também faz parte do vestibular, aí sim eu estava liberado para poder, enfim, fazer um descanso um pouquinho maior, assistir um filme, ou enfim, normalmente o que eu gostava de fazer mesmo era assistir vídeo no YouTube. Além disso, o próprio cursinho colocava no calendário anual alguns feriados estratégicos. Às vezes esses feriados coincidiam com feriados nacionais do Brasil, e às vezes não, eram feriados aleatórios que o próprio cursinho inventava para que a gente pudesse estudar estrategicamente enquanto descansava. Então vamos supor que a gente tinha um feriado ali de 4 dias, muito provavelmente eu iria estudar 3 dias, num ritmo um pouco mais moderado, e um dia você tira para descansar, para realmente não fazer nada, para acordar um pouco mais tarde, para de fato renovar o seu corpo. E além desses feriados, no meio do ano a gente tinha as férias escolares. Então ali no período de julho nós tínhamos 3 semanas de férias. Dessas 3 semanas, 2 nós estudávamos. Eu fiz 2 e mostrei 3, né? Mas é por quê? Porque as 2 da ponta, né? Então a primeira semana e a última semana a gente estudava normalmente, num ritmo um pouco mais lento, mas ainda assim estudando todos os dias. E na semana do meio era recomendado você não fazer nada, você simplesmente ir jogar um videogame, viajar com a família e fazer outras coisas. Então a gente tinha 3 semanas, mas era também tudo planejado. O que vocês precisam entender, você que quer prestar o ITA ou prestar outro concurso, é que cada detalhe conta, galera. Concurso de alto nível, cada detalhe conta. Então se você entra de férias sem nenhum planejamento, não sabe o que vai fazer, não sabe o que vai estudar, ou se tem um feriado um pouco mais prolongado e você não se planejou, isso vai arruinar o seu feriado ou as suas férias, porque você não vai nem conseguir estudar e nem conseguir descansar. Você vai ficar com o seu cérebro pensando em estudar, ao mesmo tempo que você tenta descansar, e enquanto você descansa, você vai perder o tempo de estudo se você fizer isso de forma não planejada e inadequada.
Por isso é muito importante o planejamento e é por isso que a gente fazia tudo bem calculadinho. Mas voltando, eu mantive essa rotina de estudos, de acordar às 6h30, chegar no cursinho por volta das 8 horas da manhã, estudar até meio-dia, 1 da tarde, depois ter as aulas ali do dia até as 10 da noite e repetir tudo no dia seguinte, e no outro dia, e no outro dia, e no outro dia. E eu mantive isso por 2 anos exatamente igual. Todos os dias pegava o metrô, lia os meus caderninhos de bizu, ou lia os peruanos, levava marmita pro cursinho. Cara, você tem que dedicar, tem que ralar, tem que seguir os passos. Se não fizer isso, não vai só gastar dinheiro. Treinava de final de semana e a musculação, galera, é muito importante porque ela que ajudava a manter a minha saúde mental. Começou a atrelar atividade física com estudo, aí acho que deu um up bem maior para ele. Então, ele estava determinado, ele sabia o que queria, aonde ia chegar. Muita gente pergunta, Guilherme, como é que você não surtava? E é porque eu nunca deixei de treinar, nunca deixei de fazer força, principalmente. Não adianta você fazer uma caminhada, dar uma corridinha aqui, outra ali e achar que isso é treino. Eu não tô falando, né, que você tem que emagrecer ou engordar, nada disso. Eu tô falando sobre saúde mental. E o treino ajuda demais nisso. Então, uma das coisas, ou o principal fator que eu considero que me ajudou a manter a sanidade mental durante todo esse período foi o fato de eu não ter abandonado os treinos. Tá, Guilherme, mas como é que estavam as suas notas aí? Você falou que o primeiro simulado foi um desastre, agora já passou 1 ano, 2, como é que tava? Bom, galera, no final do primeiro ano, eu ainda estava indo bem mal nos simulados. Eu tirava ali por volta de 3, 3,5, 4 quando eu ia muito bem, isso em todas as matérias. Porém, mesmo ainda indo mal nesses simulados, que era focado no ITA, eu no final do ano consegui passar para a segunda fase do ITA e consegui ser aprovado em Engenharia Aeronáutica na USP. Eu também fui aprovado no IME, que para quem não sabe é o Instituto Militar de Engenharia, fica lá no Rio de Janeiro, e é uma prova que normalmente os alunos que fazem turma ITA costumam prestar como um treino para o vestibular do ITA. Então eu fui aprovado em 2 vestibulares e ainda passei para a segunda fase do ITA. E isso me garantiu uma bolsa integral no segundo ano. Então, a partir do segundo ano, eu já não pagava mais nada. Eu já tinha honrado ali o que meu tio tinha falado. Eu dei o meu melhor. Eu entreguei minha vida aos estudos. E no segundo ano, eu já não precisava mais pagar nada. O que foi um alívio muito grande, tirou um peso muito grande das minhas costas. Eu sabia que eu já não estava mais dando esse trabalho, esse sufoco, né, esse aperto para minha família, principalmente para o meu tio. E no meu segundo ano de cursinho também foi tudo exatamente igual. Todas as rotinas, tudo que eu contei para vocês aqui, eu simplesmente repeti por 2 anos. A diferença é que no primeiro ano eu cometi muitos erros. Eu não sabia se eu pegava exercícios mais avançados, se eu começava do básico, se eu ficava no básico o ano inteiro, ou se em algum momento eu ia pegar o avançado, então eu titubeei muito. Já no segundo ano eu já entendia tudo e as aulas são exatamente iguais, não tem novidade. Então eu já sabia exatamente o que fazer. Então eu pensei, bom, nesse meu segundo ano eu vou consolidar a minha base, eu vou fazer todos os exercícios básicos, tudo de novo, e aí sim, no final do ano eu começo a aprofundar. Porém, as minhas notas continuavam ruins. Eu tirava ali 4, 4,5, já conseguia às vezes tirar um 5, 5,5, malemar um 6 ali. Na verdade, eu nem lembro se eu cheguei a tirar 6 no meu segundo ano. Mas isso, galera, foi o que me ensinou mais sobre resiliência. E sempre que alguém me pergunta o que é resiliência, eu gosto de dizer que é o seguinte: resiliência é você continuar fazendo o que tem que ser feito, mesmo você enxergando pouco ou nenhum resultado. E era simplesmente isso que eu fazia. Então esse processo me ensinou muito sobre resiliência, sobre acordar todo dia e mesmo indo mal, mesmo vendo suas notas subindo muito pouco, mesmo você não sendo aprovado para a segunda fase, ou melhor, você sendo aprovado na segunda fase e não passando, mesmo você vendo uma série de coisas que não são o seu objetivo, você ainda assim continua ali firme, fazendo dia após dia o que precisa ser feito. E foi então que chegou no final do segundo ano, eu já estava bem melhor, eu já estava conseguindo ali entender mais as matérias, eu já estava indo bem melhor nos simulados, já tinha uma chance real de passar no ITA, mas ainda assim não foi suficiente. Passei para a segunda fase, não passei na segunda fase, não fiquei nem na lista de espera, mas eu fui aprovado de novo no IME, na USP e também na AFA dessa vez, que é a Academia da Força Aérea, um concurso militar, que outra vez muitos alunos que prestam o ITA também prestam a AFA para testar. É uma prova de um excelente nível ali técnico, então ajuda bastante você a testar a técnica, nervosismo, concentração e uma série de coisas. Eu já estava indo para o meu 3º ano de cursinho, mas uma coisa me incomodava muito, que era o ambiente da turma ITA de São Paulo, especificamente lá da Vila Mariana, que é onde eu fazia.
Ali a gente tinha alunos que não estavam muito focados, eram poucos alunos, só tinha uma única sala. Essa sala começava com 80 alunos no começo do ano, no final do ano tinha ali os seus 20 alunos que sobravam, o restante desistia tudo ao longo do ano. Então isso acabava que não te colocava num ambiente muito imersivo, apesar de ajudar muito, não era igual São José dos Campos. Poliedro principal, a turma ITA principal, fica em São José dos Campos. E lá sim, a gente tem turmas gigantescas, com 150 alunos, a gente tem mais de uma sala. Lá eles trazem os melhores alunos do Brasil inteiro para poder estudar lá. É lá em São José dos Campos que fica o alojamento do Poliedro. Então, eles dão bolsa para os melhores alunos do Brasil, os que foram melhor, né, na prova ali do ITA, mas não passaram, e esses alunos vão todos para lá. Então eu sabia que se eu estivesse ali, eu estaria entre os melhores, eu teria um ambiente muito mais imersivo, eu conseguiria ter muito mais evolução. E foi aí que no terceiro ano eu decidi pegar todas as minhas coisas e ir para São José. E o dinheiro que o meu tio usava para pagar o cursinho, eu comecei a utilizar para pagar uma moradia lá em São José, porque eu não tinha conseguido a bolsa do alojamento. Eu consegui apenas, mais uma vez, a bolsa de estudos, dos materiais, porém o alojamento não. E aí a gente conseguiu pagar uma pensão lá, que não era tão cara quanto o cursinho, então ficou bem mais tranquilo de pagar. Era uma pensão em que eu morava com mais 14 meninos, todos ali com o objetivo de turma ITA, todos queriam prestar o ITA, e era a pensão completa, então tinha almoço, tinha café da manhã, tinha janta, e a gente conseguia ter muito mais imersividade. Então eu morava com os meus colegas, a gente passava literalmente 24 horas juntos ali, dando junto, ia para aula junto, almoçava junto, discutia o tempo inteiro questões. Então é um ambiente muito mais imersivo e que com certeza me fez evoluir muito mais, apesar de todas as dificuldades. Lá em São José dos Campos eu estava longe da minha família, eu não tinha ninguém para me ajudar. Teve uma vez inclusive que eu peguei dengue, fui parar no hospital e sozinho, eu tive que ir até o hospital sozinho, não tinha ninguém para me levar, eu tive que ir depois comprar medicamento. Então você se vê pela primeira vez ali sozinho, sem ter ninguém para amparar, longe da família e tendo que performar, tendo que estudar, acordar cedo, tendo que assistir aula, tendo que fazer simulado, tudo igual. A rotina se manteve praticamente a mesma, o que mudou foi o ambiente. E mais uma vez foi tudo igual, todos os dias estudando, porém agora eu já conseguia ver muito mais a possibilidade de eu de fato ser aprovado. As minhas notas nos simulados começaram a melhorar, eu já começava a subir no ranking, então eu comecei lá no ranking 400, no meu último ano eu já estava ali 30, 50 no ranking, que já era uma posição muito boa. Você não precisa estar no top 10 para passar, eu só precisava estar ali no top 100, já tinha grandes chances de passar. Então tudo aquilo me deixava muito mais motivado, eu já via de fato ali o ITA chegando, porque eu via melhor, eu via o resultado do meu esforço, isso ia me motivando a cada vez mais. Eu já sabia estudar, eu já tinha desenvolvido a metodologia de estudos que era melhor para mim, eu já conseguia aplicar aquilo, eu já conseguia descansar, eu conseguia até treinar mais dias na semana. Então tudo isso foi me deixando cada vez mais confiante e preparado para o grande dia da prova. É claro que não foi tão fácil assim. Eu estava num ambiente novo, morando com pessoas completamente desconhecidas e conviver é muito difícil. Quando você sai da sua zona de conforto e precisa conviver com outras pessoas que você nunca viu na vida, que tem culturas diferentes, que tem costumes diferentes ali, e você morar com essas pessoas é muito complicado. Então eu aprendi muito sobre convivência durante esse período que eu fiquei morando nessa pensão. Mas ali eu fiz amizades que eu vou levar para a vida toda, e o melhor é que depois nós pudemos continuar essa vivência no ITA, né? Nós passamos em conjunto ali. E chegando no final do ano, nós prestamos a prova, eu fui aprovado junto com mais um colega que também morava nessa pensão, que é o Luiz Felipe, o cara do Virando Olímpico, que eu sempre falo para vocês. E aí, eu acho que o momento mais tenso da minha vida foi esse, entre a prova e o resultado. Então, o resultado da prova do ITA, ele demorava para sair. A gente prestou a prova mais ou menos ali em novembro e o resultado ia sair dia 24 de dezembro. E esse período foi um período em que eu me senti completamente assim, fora de mim. Eu ficava ansioso, eu ficava me sentindo muito estranho, algo incontrolável, eu não conseguia dormir direito nesse período, porque eu sabia que eu tinha grande chance de passar, mas ao mesmo tempo a prova veio muito difícil, eu não sabia se eu tinha ido tão bem. Então, para mim, o pior momento de todos desse pré-ITA, desse vestibular, foi o momento de espera entre você fazer a prova e esperar sair o resultado, e ainda mais no dia 24 de dezembro para estragar o Natal da família, caso tivesse dado errado. Mas
Por sorte, por muita dedicação, muito esforço e principalmente muita resiliência, no dia 24 de dezembro eu recebi uma ligação, porque é assim que os aprovados são avisados da sua aprovação lá no ITA, dizendo que eu havia sido aprovado e que eu precisaria informar um e-mail e um telefone para contato e que em breve eles entrariam em contato passando novas informações sobre a terceira fase do vestibular, que era o exame de saúde. Mas aí já era só alegria, já estava comemorando, a família feliz, a sensação de objetivo cumprido, de missão cumprida, de ter honrado tudo aquilo que minha família me apoiou e também de dar orgulho para mim mesmo, para dar uma segurança para o meu eu do futuro. Então era uma sensação muito boa e ao mesmo tempo aquela coisa de não cair a ficha, né? Você sabe tudo que está por vir, mas ao mesmo tempo você não consegue assimilar direito, você pensa, cara, eu prestei a prova 5 anos seguidos, foram 3 anos dando a minha vida literalmente só nisso daí e agora finalmente aconteceu, então você fica até meio perdido, mas com certeza é uma sensação muito boa, é indescritível, eu fico feliz, emocionado até hoje de falar, de lembrar desses momentos. E a mensagem que eu quero deixar no final desse vídeo é a seguinte: eu não passei porque eu era gênio, mas porque eu fui constante ao longo de toda a minha jornada. As notas ruins ou seu mau desempenho no começo não vão definir o seu futuro. Se você tem um objetivo grande, saiba que a disciplina sempre vence o talento. E se eu conseguir sair do 0,6 em física para aprovação no ITA, você também consegue. Engenheiro Guilherme de Aguiar.